Atenção, por favor. Apresento a vocês meu produto ultra fofo e de edição limitada. O bonequinho é super macio e feito de materiais sustentáveis. Eu já tenho um. Você quer um pra você? Então clique no link da descrição e compre um Detetive Void todo seu. Por mais que a administração da Fundação SCP se esforce e invista recursos nele, manter o SCP-169 sob contenção é simplesmente irreal. Este objeto é um artrópode gigante de tamanho colossal. Nas lendas e mitos contados por marinheiros, é muitas vezes referido como o Leviatã. A Fundação também considerava o Leviatã uma lenda. Mas tudo mudou quando a Força-Tarefa Móvel Gama-6 investigou uma atividade paranormal ocorrendo em um remoto arquipélago. Os pesquisadores da Fundação acharam suspeito o arquipélago ter se movido cerca de 3 quilômetros de sua localização anterior. Vários tipos de processos geológicos constantemente ocorrem pelo planeta, claro, e, por consequência, continentes inteiros se movem ao longo de distâncias impensáveis. Mas, como regra geral, isso normalmente leva milhões de anos. E as ilhas em questão levaram poucas semanas para o translado. Até o fim da pesquisa, o pessoal da Fundação esperava que não haveria nada paranormal acontecendo aqui. Um dos doutores até sugeriu que isso deveria apenas ser uma movimentação de terra rápida e acentuada. Porém, um navio de inteligência militar dos Estados Unidos que estava no mar informou que estas não são ilhas. Eles descobriram que o arquipélago é uma protuberância rochosa lamelar que cobre uma massa gigantesca supostamente orgânica. O navio estadunidense, infelizmente, pagou caro por esta descoberta. Com a permissão do governo dos Estados Unidos, a Fundação naufragou-o, junto com toda a tripulação, para que as informações não saíssem do controle. Entretanto, não foi possível evitar totalmente o vazamento de informações sobre este objeto. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos havia registrado um estranho zumbido de baixa frequência em meados da década de 1990, mas sua fonte não estava no Oceano Atlântico, mas no Pacífico. A mensagem foi amplamente divulgada pela mídia e despertou o interesse no público. O Departamento de Desinformação teve que trabalhar duro para produzir uma explicação científica e simples para esta descoberta. E assim, em 1997, foram divulgadas informações sobre um fenômeno chamado Bloop. Este som se origina da quebra de blocos de gelo em grandes profundidades. O público acalmou-se e vários cientistas e ativistas abandonaram as pesquisas que estudariam melhor o ruído. Mas para os pesquisadores da Fundação, isso foi uma prova de que a cabeça do Leviatã estava localizada mais ou menos no ponto Nemo, o lugar mais inacessível do mundo, no Oceano Pacífico. E esses afloramentos rochosos lamelares no Oceano Atlântico cobrem outra parte do corpo dele, embora ainda não se saiba qual exatamente. O acesso a eles é completamente impedido, sob o pretexto de que espécies raríssimas de aves supostamente fazem ninho lá. A equipe de cientistas da Fundação estimou o tamanho da criatura em algo na faixa de 1.900 a quase 8.000 quilômetros. O monstro está localizado nos oceanos Pacífico e Atlântico, principalmente em suas porções sul. Isso de fato sugere que parte do corpo do Leviatã deve passar a sul do continente americano, já que a largura da passagem de Drake, que conecta os dois oceanos, é de pouco mais de 800 quilômetros. A criatura tem mais de 540 milhões de anos. E há todas as razões para se acreditar que ela apareceu pela primeira vez na era pré-cambriana. Mas isso seria muito estranho, considerando que a vida na era pré-cambriana era bastante primitiva. Consistia principalmente de algas, fungos filamentosos, bactérias, vermes e outros organismos muito pouco desenvolvidos. Artrópodes, como o SCP-169, devem ter surgido mais tarde e com uma estrutura muito mais simples, ainda pequena em tamanho. Isso desperta dois pensamentos em minha mente. O primeiro, o que sabemos sobre a evolução da vida na Terra pode estar errado, e o conhecimento real é mantido em segredo para esconder a existência de anomalias. O segundo, o Leviatã pode simplesmente ser de origem extraterrestre. Ele pode ter se estabelecido aqui quando a Terra ainda era um grande oceano, mas com o surgimento dos continentes, ele ficou com pouco espaço e o monstro assumiu um estado mais passivo e dormente. Quase nada se sabe sobre os processos biológicos da anomalia. Ninguém sabe como o Leviatã se alimenta, quanto tempo dorme, como se reproduz, ou se realmente reproduz.
Além disso, não há evidência de o Leviatã ser o único representante de sua espécie. Mas dado seu enorme tamanho, definitivamente seria muito apertado para duas dessas criaturas na Terra. Porém, seus parentes não vivem necessariamente em nosso planeta. E se o SCP-169 for um animal estritamente territorial, em escala galáctica? Assim como alguns animais terrestres não toleram a concorrência com sua própria espécie e ocupam um certo território, talvez os Leviatãs façam o mesmo. Só algumas criaturas ocupam e guardam zelosamente porções relativamente pequenas de terra ou mar. E o SCP-169 necessita de um planeta inteiro e livre de qualquer outro membro da família. Assim, os Leviatãs podem procriar como outros artrópodes, pondo ovos. E estes são levados para diferentes planetas por meio de asteroides e cometas. Provavelmente existe um grande número de ovos com pequenos Leviatãs em cada um desses objetos espaciais. Quando um bebê nasce, quase certamente come todos os outros, permitindo assim que rapidamente cresça em tamanho. Eles morrem lutando por comida e território, deixando apenas um SCP-169 em cada planeta. Para ser honesto, fiquei muito surpreso com o fato de o Leviatã ser uma criatura artrópode. Quando você ouve a palavra Leviatã, um cetáceo gigante ou um peixe enorme rapidamente vem à mente. Bom, suponho que você pode também imaginar um imenso molusco, mas um artrópode? A imagem do Leviatã é difícil de ser associada com todos os tipos existentes de insetos, aranhas, centopeias ou mesmo lagostins. Mesmo assim, é um fato. As placas semelhantes a rochas provavelmente têm a mesma função que a carapaça de quitina de um caranguejo ou besouro. Só que esta é muitas vezes mais forte. Parece que o arquipélago descoberto está bem longe da parte principal do corpo do Leviatã. As ilhas se projetam como a cauda de um escorpião ou talvez uma garra de caranguejo. O resto do corpo está submerso no oceano, em profundidades nas quais os inúmeros submarinos e outros veículos simplesmente não chegam. Caso contrário, a humanidade o teria descoberto há muito tempo, dado seu tamanho colossal. Eu gostaria muito de ver totalmente o corpo dele, mas temo que se eu o fizesse seria a última coisa que eu faria. Afinal, como o Leviatã está no fundo do oceano, os choques sísmicos de seus lentos movimentos são insignificantes. A criatura se move extremamente devagar, como se à deriva de correntes, a uma velocidade de menos de meio quilômetro por semana. Certos instrumentos foram instalados para registrar os abalos sísmicos rítmicos e regulares que ocorrem a cada 3 meses. Os cientistas sugeriram que sejam pela respiração do hibernante Leviatã. Pequenos movimentos do arquipélago podem levar as ilhas a ficarem completamente submersas. Para a Fundação, estes eventos são extremamente indesejáveis, já que esta é a única parte observável do animal. Provavelmente, ao longo da história, as pessoas suspeitaram que algo estivesse errado com essas ilhas. E, portanto, desde o século XVIII, ninguém se estabeleceu nelas. É verdade, existiam pessoas morando nas ilhas próximas, mas a Fundação imediatamente corrigiu isso após a descoberta da anomalia. Todos os moradores locais foram evacuados. Como desculpa para esta ação, a Fundação utilizou o possível aumento do nível do mar e o risco de consequentes inundações em habitações costeiras. Apesar do SCP-169 ainda não ter prejudicado ninguém, ele mesmo assim é classificado como Keter. Obviamente, isso se deve à impossibilidade de manter o Leviatã sob contenção e à dificuldade de prever seu poder de destruição. Nos últimos milênios, a criatura provavelmente esteve dormindo, e seus pequenos movimentos são involuntários, ocorrem devido às correntes oceânicas. O que acontecerá se o Leviatã de repente acordar e quiser subir acima da superfície da água? Obviamente, esta não será uma experiência muito agradável para nós. Se até a respiração deste monstro causa pequenas mudanças na litosfera, então movimentos ativos certamente provocarão terremotos extensivos, tsunamis e erupções vulcânicas. Talvez as placas tectônicas comecem a rastejar umas sobre as outras, e isso criaria um mapa completamente novo do mundo. Os continentes se mudariam de suas localizações habituais e se fundiriam em um novo supercontinente. Outra opção possível seria os continentes, principalmente a América do Sul, serem separados e se tornarem inúmeras ilhas. Não acho que valha a pena falar sobre quantas vítimas haveria nesse horror. Está suficientemente óbvio. A questão, porém, é outra. Se estamos diante de tal cenário, então o que a Fundação pode fazer para impedi-lo? Pode valer a pena manter a criatura hibernando artificialmente. Se você encher o Leviatã com pílulas para dormir e tranquilizantes, pode ser possível mantê-lo dormindo. Todavia, isso também é muito perigoso e pode ser prejudicial. Os cientistas da Fundação nem sabem o tamanho exato da criatura. E nem sequer está claro se essas drogas teriam algum efeito na anomalia. E mesmo que haja algum efeito, o número de pílulas para dormir de todo o planeta ainda tem seu limite. Além disso, poderia causar justo o efeito contrário e acordar o Leviatã de sua hibernação prolongada. Ou ainda, poderia matá-lo.
Não sabemos qual é o papel do SCP-169 na manutenção do equilíbrio natural da Terra. Imagina o que aconteceria se de repente tal carcaça começasse a se decompor no oceano. Obviamente, intoxicaria todos os oceanos e extinguiria toda a vida marítima. Uma enorme quantidade de dióxido de carbono seria liberada, o que agravaria a já tenebrosa situação climática atual. Se o SCP-169 se mostrar, sobretudo, consciente, então problemas adicionais surgiriam. Admito, dependeria de sua atitude com relação à humanidade e outras formas de vida. Por alguma razão, tenho minhas dúvidas sobre se seria de natureza positiva. Parece-me provável que o Leviatã acorda toda vez que a humanidade vai longe demais com questões relativas à gestão ambiental. O SCP-169 despertaria de um sono de 1000 anos e destruiria tudo o que vê ao redor. Obviamente, ele possui força suficiente para isso. Mas mesmo que o Leviatã haja a favor dos humanos, é improvável que seja capaz de controlar as consequências destrutivas de seus próprios movimentos aleatórios. A teoria mais incrível que já pensei sobre o SCP-169 é que todo o nosso planeta é o Leviatã. Sim, isso é algo semelhante ao que nossos ancestrais falaram quando descreveram a Terra sendo situada sobre elefantes, tartarugas e outras criaturas vivas. Neste caso, o Leviatã seria um artrópode encolhido em uma esfera, sobre a qual está toda a biosfera da Terra. Ou seja, o Leviatã é o núcleo, a profunda essência de nosso planeta. Nesse caso, todos os terremotos e movimentos de placas tectônicas simplesmente seriam consequências das movimentações do SCP-169. É possível que a cabeça da criatura esteja perto da América do Sul, e que esteja mais perto da superfície do que o resto do corpo, e que as ilhas rochosas sejam órgãos respiratórios. Se o Leviatã sufocar, isso significaria o fim para todos nós. Nesse caso, ao proteger o arquipélago anômalo, a Fundação mantém o dedo no pulso de toda a humanidade. O que você acha que realmente é o SCP-169? Conta pra gente aí embaixo deste vídeo.